Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos fazer a correção da aula 33, tá? Do sétimo ano de matemática. Máximo divisor comum, tá? Então, ó, existe várias formas de a gente achar o máximo divisor comum, que a gente chama de MDC, tá? Então, uma das formas é a gente achar os divisores de cada número, tá? Então, vamos aqui à atividade, ó. Complete as lacunas de modo a apresentar o MDC dos números em questão. Então, ó, item A. Eu quero saber os divisores de 10. Os divisores, gente, começa sempre do 1. E o que é divisor? É o número que divide o dividendo, né? O número que a gente precisa. Então, ó, eu quero saber quais os números que dividem o 10, que dá exata. Então, ó, se eu pegar o 10 e dividir por 1, isso vai dar 10, então dá exato. Se eu pegar o 10 e dividir por 2, também vai dar exata, né? Porque 2 vezes 5 é 10. Então, ó, o 2 é divisor do 10 também, tá? E da mesma forma, se eu pegar o 10 e dividir por 5, vai dar quanto? Vai dar 2, porque 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, é 10. Então, ó, o 5 também é divisor do 10. E o próprio 10. Então, ó, o 1 e ele mesmo sempre vai ser divisor. A gente tem que achar os outros. E de que forma? Pegando esses números e multiplicando para ver se dá o valor que a gente quer ali. No caso aqui o 10. Olha só os dois do meio. Ó. 2 vezes 5 é 10. E se a gente pegar aqui, ó, 1 vezes 10, também é 10. Então, esses são os divisores, tá? Aí, os divisores do 15. Lembrando que a gente começa do 1, ó. Sempre. O primeiro divisor de um número é o 1. Eita. É o 1. E ele mesmo, olha aqui, ele aqui, ó. Então, o 1, ele começa com 1, termina com ele mesmo. E aí a gente acha os do meio. Achar os do meio é achar os números que multiplicando vai dar o 15. E aí a gente pega, por exemplo, o 2. 2 vezes quanto dá 15? Não tem. E o 3? Ó, 3 vezes 5. Então, com certeza, ó, o 3 e o 5 são divisores do 15. Tá certo? Então, e aí, se nós pegar, por exemplo, o 4, 4 vezes quanto dá 15? O 6, o 7. Então, você vai vendo que não tem muitos. Né? Então, ó, os divisores do 10, 1, 2, 5 e 10. Os divisores do 15, 1, 3, 5 e 15. E aí, a gente tem aqui, ó, divisores de 10 com esse símbolozinho. Esse símbolozinho chama intersecção. O que significa a intersecção? A gente olhando para os divisores dos 10 e por 15, a gente vai ver quais são os divisores que são iguais. Então, olha só, o 1, ele sempre vai estar em qualquer divisor, então ele vai ser sempre igual. E aí a gente acha aqui agora quais os outros divisores iguais nos dois. Ó, por exemplo, o 2 é divisor do 10, mas ele é divisor do 15? Não. O 3, ó, é divisor do 15, mas ele é divisor do 10? Não. E o 5, ó, o 5 é divisor do 10 e o 5 é divisor do 15. Então, aqui, ó, a intersecção vai ser desses dois divisores aqui, 10 e 15, ó, vai ser o 1 e vai ser o 5, tá? O maior divisor comum de 10 e 15 é... Então, ó, quando eu faço isso e acho qual é a intersecção dos divisores, tá? No caso aqui foi 1 e 5, eu sempre... O meu MDC, o meu maior divisor, ó, vai ser sempre o maior que tiver aqui, tá? Dessa relação. Então, 1 e 5. Qual é o maior? O 5. Então, eu já deduzo, ó, que o maior divisor comum de 10 e 15 é o 5, tá? Por ele ser o maior divisor que divide o 10 e o 15, tá? E o resultado vai dar 0. Então, o MDC de 10 e 15 é igual a 5, tá? E aí, da mesma forma, nós temos aqui, ó, o item B. Divisores de 8, ó, 1, 2, aí ó, a gente sabe que o próprio 8, que é o último aqui, e aí a gente tem, ó, 2, se já tem o 2 aqui, 2 vezes quanto dá 8? 2 vezes 4, ó, então ali já é o 4. Então, ó, 1, 2, 4 e 8. Divisores do 9, ó, começa com 1, termina com o 9. E aí a gente tem quem depois? O 3. Quem é o 3? Né? E aí tem outros, ó, 3. 3 vezes quando dá? 3 vezes 3. Então, eu vou repetir os 3 duas vezes, ou 3, não, uma vez só, tá? Então, é 3 vezes 3, eu coloco uma única vez.
tá? Então, eu vou ter o 1, o 3 e o 9 aí nesse caso, tá? E aí, de novo aqui, ó, isso aqui é a intersecção, então eu quero a intersecção do 8 com o 9. E aí a gente vem aqui, os divisores do 8 e os divisores do 9, ó, o 1 é... E aí a gente vê que o 4 não é aqui, o 3 não tem lá, o 8 não tem aqui e o 9 não tem lá. Então, ó, a intersecção dos divisores de 8 e 9 é apenas o número 1. Então, não tem o maior, né? O único é o 1. Então, ó, o maior divisor comum de 8 e 9, então vai ser o próprio número 1. Apenas o 1, tá? Então, significa que o MDC de 8 e 9, nesse caso, é 1. Porque é o maior divisor, né? Não vai ter outro número que vai dividir os dois. Item C, divisores de 4. Então, ó, começa com 1, termina com o 4. E a gente vai achar o do meio. Então, começando, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então, os divisores de 4 tá aí. Os divisores de 10, então, ó, lembrando, começa com 1, o 1 e o próprio 10 é, né? E nós já vimos que 2 vezes 5, ó, dá 10. Então, nós temos os divisores do 1. Então, a intersecção dos divisores de 4 e 10, quem que é? Ó? O 1, que está nos dois, que sempre vai estar em todos, né? E agora a gente vê quem? Ó? O 2. E aí o 4 não tem, nem o 5 ali, nem o 10 lá. Então, ó, os divisores, a intersecção de 4 e 10 é 1 e 2. O maior divisor comum de 4 e 10 é, qual é o maior deles? É o 2, ó, tá? Então, o MDC aqui de 4 e 10 vai ser o 2, tá? Então, isso é uma forma da gente estar achando o MDC de 2 ou mais números, tá certo? Uma segunda forma, gente, a gente vai estar vendo aqui na próxima aula, então, tá? Até a próxima